ele vai se moldando a forma dele pouco a pouco. Abre a Bíblia no livro de Miqueias. Tem na Bíblia, tá? Miqueias tem. Capítulo 7. Tenha bastante atenção no que eu vou estar falando. Não dispersa. Não fica andando para um lado e para o outro, tá? Os nossos diáconos podem ficar sentadinhos, bonitinhos, tem cadeirinha, tá? Pode ficar sentado, tudo bonitinho. Se chegar alguém, levanta. Mas presta bastante atenção no que a gente vai falar hoje, porque Deus quer falar com você. Deus quer te ensinar alguma coisa hoje. E o instrumento que Ele vai usar vai ser eu, e não é o melhor instrumento possível. Ainda mais sem barba, né? Sim. Mas é o instrumento que você tem hoje. Então, mesmo não sendo mais adequado, que seja para te edificar. Por isso, tenha toda a concentração naquilo que eu vou estar falando. Coloque seu coração hoje no stand-by. Esquece o que aconteceu em casa. Esquece um pouquinho os problemas. Esquece um pouquinho que o feijão ficou no fogo. Porque hoje Deus quer falar com você. Miqueias, capítulo 7. Eu quero falar um pouco sobre justiça. E sobre a maldade humana que a gente, por vezes, diz que estamos no fim do mundo. Porque a maldade é gigante. Para onde quer que a gente olhe, nós enxergamos maldade e injustiça. Para onde quer que a gente olhe, para uma barata no meu óculos. Para onde quer que a gente é filhote ainda, fica tranquilo, né? Para onde quer que a gente olhe, a gente vê maldade e injustiça. E a gente fica pedindo uma resposta. E nós ficamos pedindo que haja um revide. Nós queremos que alguma coisa aconteça. Nós queremos que brote da terra algum tipo de justiça que faça valer o sangue de tantos inocentes morrendo. A gente quer alguma coisa. E por vezes a gente vai invocar alguém que vai praticar a justiça que a gente quer que aconteça no mundo. Nós vamos precisar de alguém que manifeste essa justiça. E aí a gente acaba trocando aquilo que é vocação por serviço. Isso é uma das coisas terríveis que nós cometemos como igreja. Porque nós queremos que alguém manifeste a justiça e aí a gente bota alguém para fazer o serviço e não alguém que cumpre a sua vocação. E isso acontece na vida. Existem excelentes professores que se tornaram políticos, excelentes pastores que se tornaram preletores, gente que ao invés de cumprir a vocação, começam a exercer um serviço. E a injustiça gera isso o tempo todo. Gente que abandona a sua vocação para cumprir um serviço, para fazer um serviço. E nós nunca seremos inteiros cumprindo um serviço. E eu sei que todo mundo aqui dentro, no mínimo, já teve dentro de si ardendo aquilo pela qual Deus te fez e Deus te criou. Todo mundo aqui. Em dado momento nós precisamos executar serviços que vão dar algum tipo de retorno financeiro, que vão nos ajudar a equilibrar a nossa vida, as nossas finanças, mas isso não nos preenche por completo. E aí isso acontece tanto dentro da igreja, como fora da igreja. Então quando você vê alguém infeliz, não é necessariamente porque a vida dela só está dando errado. É necessariamente porque às vezes ela abandonou a sua vocação para cumprir o serviço. E as injustiças que geram isso. Porque a consequência do pecado foi morte, não de forma literal, porque ele comeu a fruta e não morreu envenenado. A consequência do pecado foi o trabalho. Só que não há trabalho para todo mundo, porque alguns dizem que isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, e não sobra para alguns que vão ser funcionários daqueles que disseram isso aqui é meu. E aí a gente gera uma cadeia de injustiça, que faz pessoas viverem por um serviço e não por sua vocação. Então quando você vê alguém extremamente amarga, dura, aquela cara feia, eu costumo dizer que tem gente que tem cara de não. Tem gente que tem cara de não, você olha a cara dela já não. Tem gente que está amarga, porque
porque está abandonando a sua vocação, aquilo pela qual o coração arde, para cumprir um serviço, para fazer um serviço. E isso é uma das maiores manifestações da injustiça. A injustiça faz homens abandonarem a sua vocação para cumprir um serviço. Gravou isso? Porque é o que acontece, não é amém? Você deixa de fazer aquilo pela qual você ama, aquilo que você tem ardendo no coração, para executar uma tarefa que vai trazer algum tipo de retorno para você. Amém? Acontece isso só comigo? Ou acontece com vocês também? Então, a manifestação da injustiça é isso, pegar os filhinhos de Deus, todos eles vocacionados, todos eles cheios de predicados, de qualidade, gente que devia estar brilhando, apontando o reino do Senhor, que não é comida nem bebida, mas é alegria, paz, né? Não é isso que é o reino de Deus? A gente pega esse cara para trabalhar por comida e bebida. A gente transforma o reino de Deus em comida e bebida. E a gente vai se piorando. E aí isso é apenas um dos braços da injustiça. Um mundo terrível que a gente está vivendo hoje, em que uma vereadora, ela, por conta da sua posição no Congresso, na sua posição na Câmara dos Deputados, na sua posição na Câmara dos Vereadores, na sua posição no Estado do Rio, ela é brutalmente assassinada. O carro dela é alvejado e mata essa moça. Uma moça que lutava por comunidades, uma moça que lutava pelos mais pobres. E a gente vê policiais morrendo o tempo todo. Outro policial, esqueci o nome, Mesquita, não sei, morreu junto a uma geladeira. O cara ficou abaixado, fugindo. E o senhorzinho que escondeu ele também foi assassinado pelo tráfico. E a gente está vendo que a injustiça se multiplica numa velocidade terrível. Para onde quer que a gente olha para a injustiça, a gente olha para a maldade, e a gente acha que isso é um fenômeno do tempo. Mas não é. Vamos ler Miqueias comigo, capítulo 7. E eu quero que vocês encham o coração de vocês de esperança. Eu não vou estar lendo aqui a matéria do Jornal Nacional não, mas parece. Vamos lá. Ai de mim, porque eu sou como são colhidas frutas no verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uva para comer, e nem figo temporão, que a minha alma deseja fome. Morreu na terra o homem bom, e entre os homens não há um que seja direito. Todos armam ciladas para sangue, para a morte. Caça cada um o seu irmão com uma rede, e as suas mãos estão sobre o mal, para fazerem diligentemente. O príncipe, o rei, o governador, o político e o juiz exige suborno, e o grande manifesta o desejo mal da sua alma, e assim todos eles tecem uma cadeia do mal. O melhor deles é como um espinho, e o mais reto é como uma parreira de espinhos. Veio o dia dos seus vigias, a saber, e a sua punição, agora começará a sua confusão. Não creias no seu amigo e nem confie no seu companheiro, porque o tempo é mau. Guarda as portas da tua boca, daquele que repousa ao teu lado, aquele que está deitado com você, aquele que compartilha com você, acaba traindo o seu coração. Pois o filho, nesse tempo, despreza o pai, se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Parece jornal nacional, mas é o livro de Miqueias. A maldade chegando no ápice, a justiça clamando por juízo. E isso é o que a gente olha e contempla de maneira completamente horizontal, aonde quer que a gente olhe. Hoje, antes de vir para cá, 40 minutos antes eu botei para pesquisar o Uber para poder pegar o carro. Todos eles desligaram, botaram offline, porque a tarifa fica dinâmica, fica mais cara. Porque está todo mundo procurando, gera mais procura, a maior preço que eles podem cobrar. E isso é mal. A gente olha para todos os lados e há maldade.
A maldade ela não está somente incrustada dentro do ápice do que a gente temos lá de corrupção em Brasília. Isso é uma parte do sistema da maldade. A igreja não está atenta que a maldade está em todas as esferas da humanidade, porque a gente quer tratar o homem como um objeto que constrói, que faz alguma coisa. Mas o homem não é apenas isso. O homem é um ser dotado da vocação de Deus nele. E uma vez pervertida a vocação, o homem se perde por completo. E o que a igreja faz? Ela lembra o homem a vocação de Deus nela. O trabalho da igreja não é ficar falando aqui na frente para um monte de gente ouvir sobre algumas coisas. O trabalho da igreja é despertar a vocação que há dentro de você. Por quê? Existem alguns textos na Bíblia que vão falar sobre justiça. E a gente imagina que a justiça é uma reação ao mal. Por exemplo, quando alguém comete algum crime, a gente quer que se faça justiça. E alguém fazer justiça é prender quem cometeu o crime, não é? É ter uma reação em relação ao crime. A justiça, segundo Deus, não funciona assim. E é esse coração que está indo para a vida, para a rua, reagindo o tempo todo às injustiças. É esse coração que pede um pistoleiro para que seja presidente da República. É esse coração que está clamando nas ruas por justiça, porque não entendeu o que é justiça. Porque não entendeu que todo homem desviado da sua vocação vai exercer um serviço. E esse serviço, às vezes, está fora da lei. E o que alimenta tudo isso é o desejo. O desejo aumenta toda a injustiça. Porque o que eu tenho é o que o outro não tem. E quando o outro não tem, ele vai fazer de tudo para que ele tenha aquilo que eu tenho. Mesmo que para que ele tenha aquilo que eu tenho, ele precise tirar a minha vida. Tudo é alimentado pelo desejo. Tudo é alimentado pela cobiça. O apóstolo Tiago já falava sobre isso. De onde que vem os problemas entre vocês? Senão do desejo. Senão da forma que vocês pensam e desejam. Senão das coisas que vocês estão querendo. E a gente imagina que a justiça de Deus é um revide para essa sociedade. A gente quer colocar todos os meliantes num paredão, enfileirar, como disse o político brasileiro, usar uma bala só, né? Botar reto, usar uma bala só e enterrar em pé, para ocupar menos espaço. É assim que é a consciência que a gente está chamando de justiça. Nós queremos fazer um revide. Nós não estamos dispostos a ser como aquilo que o Evangelho diz, que quem morre somos nós não matamos ninguém. No Evangelho de Jesus, querido, esse tipo de justiça se chama juízo, e é juízo do mal. No Evangelho de Jesus, quem morre somos nós. No Evangelho de Jesus, sim, somos todos Marielle, que morreu por defender com afinco aquilo que devia ser justiça. Que não é entrar numa comunidade, e a gente está falando de uma comunidade, então presta bastante atenção no que eu estou dizendo para vocês. O resultado final da justiça de Deus não é entrar numa comunidade, espancando qualquer tipo de gente, batendo em preto e pobre, porque é o que se faz o tempo todo. A justiça de Deus não tem a ver, não tem conexão nenhuma com isso. A justiça de Deus é você dar possibilidade, você abrir a vocação de cada sujeito para que ele possa viver segundo o chamado de Deus para ele. Essa é a vocação que nós temos de Deus. E se em cada favela não tivesse malfeitores no púlpito, se não tivesse gente extorquindo gente no púlpito, se tivesse gente pregando a verdade do Evangelho de Deus aqui no púlpito, se não tivesse gente para arrancar dinheiro deles o tempo todo, para explorar a falta de conhecimento, o analfabetismo, se não tivesse gente o tempo todo massacrando, oprimindo, pisando eles, provavelmente já tinham conhecido a vocação de Deus nele e mudado a história da vida deles. Então o trabalho de uma igreja, de uma comunidade, não tem a ver com esse repleplé maluco de sair dando Hadouken para tudo quanto é lado. Isso não tem a ver com o Evangelho, não tem conexão com o Evangelho. A gente precisa crer que pela fé as pessoas podem mudar e trazê-las para perto da gente, a gente pode mostrar a semelhança de Deus. Não tem como viver essa vida de justiça de reação, porque isso não é justiça. E quem que diz que isso não é justiça? O próprio Evangelho. Dado momento eles vão prender Jesus.
E aí eles vêm com do jeito que tem que vir para prender. Deve ter vindo o Bope, o Core, aquele povo todo, né? Tudo vestido, armado. E eles foram botar a mão em Jesus. E no meio tinha alguém ali que respondia à injustiça com a faca. E aí ele pega e puxa a faca. Vai botar a mão em Jesus? Não, não vai não, querido. Não, Jesus não. Ele puxa a faca. Podia ter sido uma R15. A gente está em tempos diferentes. A gente tinha discípulos de Jesus que andavam armados. Um homem que andava com Jesus. Um homem que ouviu que sobre a afirmação de que ele era o Cristo e ia se construir uma base de que hoje nós temos como igreja. Um homem que conversou com Jesus o tempo todo. Um homem que andava junto. Aquele homem respondia à injustiça com a faca. E ele puxa a faca. E não erra não, tá, irmão? Ele puxa e não erra não. E ele corta a orelha do sujeito. E Jesus fala, para, cara. E isso, se fosse no tempo de hoje, ia gritar para Jesus, comunista, socialista, esquerdista. O cara que dispara, não é assim que se responde à violência. Não é dessa maneira que a gente combate a violência. Não é dessa maneira que o meu reino vai ser estabelecido. Não é assim, você não entendeu nada. Senta ali, Cláudia. A gente precisa entender que Jesus veio subverter a maneira que as coisas eram feitas. E Jesus estava sobre que tipo de governo? Sobre o governo militar de Roma. E a gente não aprende nada. Um governo militar nunca foi bom para lugar nenhum. Lugar nenhum. Não há liberdade onde o outro diz o que você pode fazer ou não pode fazer. John, o que isso tem a ver com o Evangelho? É a forma que se responde à injustiça. Nós não respondemos à injustiça dessa forma. E aí Jesus vai lá e poderia falar, toma aqui, Marcos, sua orelha, já era. Ossos do ofício, tu veio, né? Porque eu estava de cabeça quente. Então ele foi e cortou a orelha. Pega, cada um fica com seu prejuízo. Né? Não, pelo contrário. Ele fala, Pedro, não, cara. Quem puxa a espada dessa forma, morre também pela espada. Há reações. Foi lá, colocou a orelhazinha no lugar. Essa é a restauração da justiça que Cristo propõe. É aquele que o feriu, que o perseguiu, sendo curado por ele mesmo. Essa é a subversão da justiça. Porque essa nossa justiça de resposta a uma ação tem criado cada vez mais trogloditas, gente má, gente que tem um coração na maldade. O Evangelho não responde assim. Nós não respondemos dessa forma. Você precisa colocar isso no seu coração, porque senão você vai continuar indo o tempo todo pedindo um pistoleiro para que seja presidente do país, achando que isso é a resposta, que a resposta é a reação sem amor. Vamos ler a Bíblia? Romanos 6,18. Se quiser abrir, pode abrir. Se não quiser, deixa que eu leia. Libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Então, nesse caso, o pecado não é simplesmente uma coisa que sai da gente para o mundo e que papai do céu olha para lá e fala, que coisa feia que ele fez. O pecado em nós nos transforma em algo contrário à justiça, contrário ao que é justo, e nos salvar, a salvação de Cristo em nós, nos faz servos da justiça. E o Evangelho diz que essa justiça é sermos formados assim como filhos de Deus. Então, ser parecido com Jesus foi a justiça que Jesus usou para que nos salvasse. E o outro precisa conhecer isso através da pessoa de Jesus em nós. Não há na reação, não há na violência nenhum tipo de Jesus, nenhum tipo de ação da igreja para com o mundo. Na violência não funciona, não dá. Nós precisamos ser servos da justiça. Ele nos fez servos da justiça, nos transformou em servos da justiça. Então você olha para o mundo e você vê que ele é injusto, é porque não foram salvos pelo poder de Deus, porque não foram resgatados e remidos pelo sangue de Deus, uma vez que, quando libertos do pecado, nós somos transformados em servos da justiça. Quando você olha para o mundo, contempla o mundo do jeito que ele está, é simplesmente porque não alcançaram, não olharam, não viram
um filho de Deus, para que pudessem caminhar, para que pudessem ser um sinalizador para eles do Evangelho, a sinalização do Pai para a humanidade. Então nós somos responsáveis como comunidade. Quando a gente olha a nossa comunidade violenta, quando a gente olha o nosso mundo injusto, eles têm que olhar para nós. A gente quer alguém que vá lá e pratique a justiça da reação, e que através do cacetete e da pancada, alguém aprenda alguma coisa. Só que nós somos salvos do pecado para sermos chamados servos da justiça. Os servos da justiça são aqueles que são a semelhança de Cristo. E como que Cristo reagiu à injustiça? Ele foi para morrer. Ah, é pesado, João. Eu queria uma palavra agora que eu estou com um problema na minha vida. O problema na tua vida não tem a ver com o pecado. O problema na tua vida é porque a Trindade não está tendo razão. Porque se você dá razão à Trindade, se você dá razão ao Cristo, você vai ouvir que no mundo você vai ter aflição. A vida é construída de aflição. Mas que você não deve perder em momento nenhum a alegria da existência. Você não deve perder em momento nenhum a forma de olhar o mundo com amor. Porque Ele, assim como nós seremos formados à imagem dEle, venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós vencemos o mundo. Porque estamos em processo de sermos formados à imagem do Filho de Deus. Nós pegamos essa de segundo texto. Romanos 5,18. Portanto, assim como por uma só ofensa, um só pecado, um só crime, uma só injustiça, veio juízo sobre todos os homens, juízo de condenação. Assim também por um só ato de justiça veio a graça. Então agora a justiça não é somente alguma coisa que nós nos tornamos servos. A justiça é o motivo pela qual veio a graça. Enquanto a justiça do mundo gera uma reação, o tiro de encontro ao alto, aqui a justiça segundo Deus provoca graça. A justiça de Deus é o amor. Enquanto a gente quer uma reação, enquanto a gente quer que alguém reaja, a gente está pedindo, reage então, meu filho. A justiça de Deus fala assim, não, é aqui, é graça. É o perdão. Não tem merecimento, ele é um bandido. Ele não merece isso, mas eu vou cobrir de amor. Nós somos aqueles que morremos, nós damos nossa vida. A gente está sendo formado à semelhança de alguém que deu a vida pela igreja. A gente não está sendo formado à semelhança de alguém que troca tiro com o injusto. Nós estamos sendo formados. Agora você tem que prestar atenção, porque agora é uma decisão que você toma. Se você quer estar sendo formado à imagem de Cristo ou de qualquer outra coisa. Porque aqueles que precisam ser formados à imagem de Cristo precisam se colocar diante dessa situação, se olhar no espelho da graça. Porque nós não reagimos ao alto. Porque através de um único homem veio a condenação, e através de Jesus, de um ato de justiça, foi manifesta a graça. Não a justiça como uma reação ao pecado, porque a justiça como reação ao pecado traz condenação, mas a justiça segundo o amor de Deus manifestou a graça para todos. 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele em Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça. Então justiça faz parte da substância de Deus. É um dos ingredientes de Jesus. Jesus ele foi feito justiça, santificação e redenção, segundo o texto de Coríntios. Então você está lidando com um ser, mas você precisa pensar nisso, você precisa se decidir, irmão. Você está lidando com um ser que é justiça, santificação e redenção. Essa é a construção da arquetipia de Cristo, é a construção do caráter de Cristo, é a construção da personalidade de Cristo. A personalidade de Cristo é justiça, sabedoria, santificação e redenção. Essas são as características do Cristo, na qual nós estamos sendo formados, quando nos colocamos diante desse espelho de graça. Então as nossas ações precisam manifestar sabedoria, justiça, santificação e redenção. E redenção não é quem morre, redenção não é quem mata, quem morre. Você entende isso? Que não tem conexão entre Jesus e essa forma de praticar justiça, porque a redenção não é quem mata, quem reage.
Essa forma bolsonaro de lidar com a vida não tem conexão com Jesus. Não pode ter. Nós somos quem morremos. Somos os caras que vão para a cruz. Se quisermos ser... Eu não estou falando de um pensamento suicida, querido. Eu estou dizendo que nós não tiramos a vida de ninguém. Eu estou dizendo que nós não reagimos ao alto. Eu estou dizendo que a gente não reage à ofensa. E aí você fala, mas João, cadê a base bíblica? Coloca Jesus diante de Pilatos. O que ele faz? Pilatos pergunta para ele uma cacetada de coisa. E alguns autores dizem que ele só olha. Você vai pedir para a verdade, para o eterno, para o verbo, para o início, para o conselheiro se auto-justificar, dizer o porquê que ele está ali, seria completamente desconexo à própria verdade encarnada dizer quem é. Outro texto, 2 Coríntios 3,9. Porque se o ministério da condenação, a lei, tinha algum tipo de glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. E agora a justiça não é só algo que complementa a substância de Cristo. Justiça não é somente aquilo que nós somos formados, a imagem de Cristo. Agora, justiça é um ministério. Você tem aqui o ministério de louvor, a gente tem o ministério da diaconia, que gente, segundo a sua vocação, exerce o serviço na igreja, segundo a sua vocação. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que existe, não só lá em Brasília, tá? Mas aqui também, um ministério da justiça. Que todos aqueles que são formados segundo a graça de Deus, manifestam na vida, manifestam no trabalho, manifestam aonde se olha a injustiça, a justiça segundo Deus, que é construída de sabedoria, vamos voltar, justiça, santificação e redenção. Então, o compromisso ministerial da igreja com a justiça, e não a justiça conforme que os homens veem como justiça, porque isso é reação. Reação é o que Pedro fez lá com a orelha do cara. Justiça é o que Jesus fez ao colar a orelha do sujeito. Isso é justiça. A justiça ela parte da reparação, da redenção. A justiça não é reação e nem violência. E isso precisa estar bem claro para a gente como igreja. A gente tem que estar claro para a gente como a gente está inserido numa comunidade. Porque em comunidade, em 2005, quando eu estive na Maré, dias antes, o pastor de uma Assembleia de Deus lá tinha presenciado uma execução. O pastor tinha presenciado uma execução. Eu cheguei lá numa quarta-feira, num domingo tinha acontecido uma execução de um rapaz muito jovem. Ele disse que tinha uns 13 ou 14 anos, que abandonou o serviço no tráfico e estava na igreja, fazendo os trabalhinhos de ajuda ao pastor. E de repente teve um tiroteio, esse menino ficou encurralado, ele era alguém conhecido já no tráfico de drogas de lá, e tinha abandonado essa profissão, mas ele largou e a polícia não esqueceu dele não. E aí prensaram ele num canto e ele foi alvejado por muitos tiros. E aí a gente chegou lá na semana em que a igreja toda estava de luto, porque a mãe do garoto era da comunidade e da igreja, o pai do garoto, eram todos frequentantes da igreja, da Assembleia de Deus. Hoje existem alguns projetos de amparo na Maré, de amparo social. Eu estou dizendo para vocês que a justiça de Deus ela não é o revide. E aí eu assisti uma cena que foi uma cena, talvez uma das mais comoventes que eu já vi, presenciei pessoalmente. Que a mãe desse menino, ela foi lá na frente, no meio daquele monte de testemunho que a gente tem nessas igrejas, uns 70 testemunhos nesse dia. Um dos testemunhos era da mãe do menino, que foi lá. E visivelmente ela estava meio que anestesiada ainda pelo problema, vai ficar em nome de Jesus, né? Visivelmente abalada pelo problema ainda. Ela disse: eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho certeza que a polícia não faria isso com meu filho por maldade, porque ele ficou muito tempo conhecido no tráfico e ele realmente era alguém que era marcado, mas ele não vivia mais dessa forma. Então eu perdoo o seu homem. E eu não só perdoo esse homem, mas eu queria que o rapaz foi identificado, eu queria que ele viesse aqui para que eu desse um abraço nele. Porque eu não só perdoo ele, mas eu queria conviver com ele. Eu queria saber quem ele é. Eu queria estar junto dele para poder entender as razões dele também.
E aí o pastor falou assim, não, irmão, mas Deus vai fazer a justiça, né? Aí ela falou, não, a justiça de Deus é Cristo. Então, deu uma bugada, né, cara? A justiça de Deus é Cristo. Na senhorinha de 70 anos, provavelmente analfabeta, de uma origem nordestina, brotou a frase que naquele dia me fez entender um pouco mais sobre justiça. Enquanto a gente quer o revide, em algumas igrejas praticam o revide, né? Que a sua vitória vai ter sabor de mel, quando te vir passando para a porta não te ajudou, um negócio assim que eu nem decoro, mas é mais ou menos assim, né? Eu sei que tem gente que sabe, mas eu não sei. A justiça de Deus não é o revide. Não há justiça de Deus no revide. A justiça de Deus é Cristo. E Cristo se fez justiça de Deus não combatendo com espada, mas dando o corpo dele para a morte. E essa é a justiça de Deus. É essa a bandeira que a igreja levanta, a bandeira da redenção da humanidade através do sacrifício de Cristo. A gente não está aqui para levantar a bandeira política de ninguém. A gente não está aqui para levantar a bandeira de condição de intelectual de ninguém. A gente está aqui para levantar a bandeira de Cristo. Inevitavelmente a gente vai esbarrar em coincidências políticas que nos conectam, mas inevitavelmente a gente não tem parte com nada disso. Nós temos parte com o Evangelho. Nós somos feitos parte daquilo que Cristo tem como plano para a igreja no mundo. Nós não temos nada a ver com isso. Mas é interessante dizer que aquilo que não é, não é. Não é. Eu posso dizer para você que aquilo que não é justiça. A justiça de Deus está sendo formada em você. Você está se fazendo justiça de Deus para o mundo, à medida que você se aproxima da imagem do Filho de Deus. Então, nós somos pequenos Cristos na humanidade, manifestando essa justiça onde quer que a gente vá. Há necessidade de um Salvador. Eles precisam entender que alguém já morreu e que ninguém mais precisa morrer. Tem gente morrendo até hoje. Tem gente padecendo até hoje. Tem gente sofrendo até hoje. E a gente fica um pouco abismado, né, com a quantidade de gente morrendo. Porque a gente, como eu já fiz essa comparação na última terça que eu trouxe a mensagem, a gente olha para a Síria e a gente fica desesperado, é muita gente morrendo. Mas no Rio de Janeiro já morreu 4 vezes mais. A gente está do nosso lado. E a gente tem que se importar com ambos os lugares, porque ambos estão morrendo. Mas o fato definitivo nisso é a injustiça. Quem que está cobrando o sangue dessas pessoas que está escorrendo pelo chão? Alguém que reage e mata mais, ou alguém que morre para que alguém possa ser salvo? É essa a minha grande dúvida. É isso que o Miqueias, ele ficou abismado. Ele olhou para o lado e viu que os inimigos dos homens eram da própria família. Ele viu que o melhor dos homens era como um espinho, e o mais dedicado de todos era como um ramo de espinho. Ele olhou para o mundo e viu maldade. Sabe o que ele fez? Ele disse, mas eu vou confiar no Senhor. Mas eu vou me sujeitar à pessoa que o Senhor está tentando fabricar. Porque Miqueias também é um dos profetas que vão falar sobre o Cristo. Então eu vou acreditar que existe alguém que vai vir e vai entrar como um modelo de justiça para a humanidade. E o modelo de justiça para a humanidade não mata ninguém, ele morre. Existiam algumas escolas teológicas e filosóficas naquele momento florescendo em Israel e florescendo em toda a Ásia. E uma dessas escolas era a escola socrática, a escola de Sócrates. Fazer justiça na minha garganta. A escola socrática dizia o seguinte: não há um Deus. Aí os caras perguntavam para ele, mas como assim, Sócrates? Como que não há um Deus? Porque um Deus que quer sacrifício de alguém, ele não pode ser Deus. O único Deus que pode existir é aquele que morre por alguém. Foi dito por Sócrates, pelo menos quase 2000 anos antes de Jesus. O único Deus que existe é o Deus que morre. Mas que Deus é esse, Sócrates? Olha, não sei. É um Deus desconhecido. E aí se fizeram uma estátua lá, bonita. Estátua ao Deus desconhecido. Em dado momento, um homem chamado Paulo estava lá falando sobre um Deus. E aqueles pessoal, os epicureus que eram discípulos de Epicuro, que era discípulo de Sócrates, ouviu um cara falando, mas esse cara que ele está falando não é o cara que Sócrates disse? Aí os caras, vamos lá ouvir com eles.
E os epicureus começaram a ouvir aquela história. Eles começaram a fazer conexão com aquilo que Sócrates dizia. Porque um Deus de verdade não é aquele que mata, é o que morre. É o que dá a vida. Um Deus não pede sangue de ninguém. O Deus não revida nada. Deus é amor, mas é justiça. Que grande tolice. Porque a substância de Deus é o amor. Então, se Deus é o amor, mais nada. Ele é amor. Se toda frase que começa, Deus é amor, mas, aí quem for o consumidor, você pode escolher, né? Deus é amor, mas for o consumidor, você encaixa, né? Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor e ponto. A substância dele é o amor. Inclusive, a justiça dele fabricou a graça, que é um amor que não se compreende. Porque se você diz assim, irmão, eu entendo a graça, você não entende a graça. Porque a graça, ela é incompreensível. A graça é um perdão que não merecemos. E não é um perdão agora para que amanhã ele tenha que te perdoar de novo. É um perdão definitivo. É o tetelestai na cruz. É o está consumado, está pago, vocês não podiam pagar. E aí vocês gostam de usar essa justiça para com a sua alma e não usam essa justiça para perdoar ninguém. E não usam essa justiça para fabricar misericórdia no seu coração. Essa justiça só serve para te justificar, mas não pode justificar mais ninguém. Então o cara que morre, ele mata e precisa morrer. Não é você que o tempo todo comete o pecado da inveja, o pecado da mentira, que esse daí ninguém combate, né? O pecado da inveja também ninguém combate. Eles querem combater o assassinato. A igreja, ela se torna uma grande ferramenta de hipocrisia, porque ela não diz para as pessoas que elas estão sobre o mesmo chão. E que diante de Deus, o sujeito que matou, estuprou, baleou, ele é o mesmo sujeito que você. Isso é muito difícil de compreender, mas isso é a graça. E aí você acha, obviamente, que ambos têm consequências completamente diferentes. O cara que matou, estuprou, deu tiro, ele vai ser preso e vai passar um sufoco, dependendo do lugar que ele for preso. Porque se for no Brasil... Agora, se você carrega uma mala com dinheiro e você entrega para alguém o dinheiro que não é seu, isso é um pecado muito mais tranquilo de você lidar, né? São os pecados sociais, né? Diante de Deus isso é tudo a mesma coisa, tá, irmão? Então você que mente, você que rouba, você que pensa mal, o seu coração que maquina o mal, você que se apressa em fazer justiça na vida do outro, em justiçar o outro, em revidar o outro, está no mesmo chão que essa gente que abriu fogo contra o carro de uma menina de 39 anos, que estava levando a vida dela, indo para a casa dela, tem uma filhinha acho que de 19 anos. Você está matando gente o tempo todo, porque não deixa cumprir o ministério e a vocação de Deus em você, para que alguém possa enxergar Cristo através de sua vida. O tempo todo tem gente morrendo. E a gente quer praticar a justiçaria, querendo ser o justiceiro. Tem lá uma série no Netflix, o Justiceiro. O Evangelho não ensina assim. Você precisa parar. Você precisa raciocinar se essa justiça que você está pedindo para a vida, para a terra, a justiça que você pede quando está sentado na frente da TV, né? Matou, estuprou, você tem que morrer. Essa justiça aí não procede do Evangelho. Não vem do Evangelho. Estou dizendo para o pessoal da internet, não tem a ver com o Evangelho. A gente precisa parar, reduzir o ritmo, trazer para a consciência as coisas que nos trazem alegria, para que a resposta para o mundo não seja a reação da morte, mas que a resposta do mundo seja apontar Cristo vivo em nós. Senão fica muito puxado. Miqueias estava clamando por justiça aqui, e ele dá todo esse diagnóstico completamente absurdo, que está tudo desgovernado. No final das contas, ele diz, Bolsonaro diz, eu confiarei no Senhor. Eu vou render graças ao Senhor. Eu vou apontar para Deus. Eu vou olhar para o Deus da minha salvação. Eu vou me apegar a Deus. Eu vou ser a semelhança desse Deus. Eu quero me parecer com Ele. Está tudo aqui, implicitamente na frase. Ele não quer saber de briga. Ele não quer saber de guerra. Ele quer saber de Deus. Ele quer saber de Deus.
1 João 3,10. Nisso, agora o bicho pega. São manifestos, já disse que a justiça de Deus é Cristo, não é? A justiça de Deus é Cristo? Então vamos voltar para cá. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele está botando um de cada lado, tá? Quem não pratica a justiça, quem é a justiça de Deus? Quem não pratica a justiça de Deus, nem o que não ama o seu irmão, é do diabo. Não fui eu que disse, é o cara aqui. Ele está dizendo aqui que aquilo que a gente faz, que não é a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? E o que significa Cristo? O que significa Cristo? Messias. O que significa Cristo? O que é a pessoa de Cristo? Quando você olha para a pessoa de Cristo, você tem o livro de Lucas, o livro de Mateus, a pessoa de Cristo diante de quem, de alguma forma, até queria quebrar, porque Pilatos tentou quebrar o cara dele. Quem já leu a Bíblia? E vê que Pilatos fica tentando quebrar o cara de Jesus. Eu não sei se você percebe assim, mas ele fica, pô, Jesus, não diz que você não fez nada, sai, cara. Então diz, você é o Filho de Deus, você é o Rei dos Judeus. Ele vira para lá e fala, você está dizendo. A justiça de Deus é Cristo. Aquele que não pratica a justiça de Deus, segundo João, é do diabo. A igreja que não pratica a justiça de Deus, por mais que invoque o nome de Cristo, mas age como o diabo. A justiça de Deus, ela está clamando o sangue de um monte de gente que está morrendo, mas não está clamando com revide de metralhadora. Ela está clamando com os filhos de Deus. Filhos de Deus comprometidos com a sua vocação, que eu estou dizendo desde o início. Porque se você não tiver a sua vocação restaurada, você vai ficar fazendo serviço na igreja. E a igreja não precisa de serviço. Não precisa de serviço. A igreja precisa de gente vocacionada a ser como filho de Deus. Se você não vier aqui varrer, se você não vier aqui limpar, o culto vai acontecer do mesmo jeito. Isso é só serviço. Vocação é sair do seu lugar e abraçar quem está chorando. Vocação é entrar mesmo dentro da casa das pessoas, cheio de amor. Vocação é trazer mantimento para quem tem fome. Vocação é abraçar as pessoas que estão sofrendo. Isso é a vocação de Deus em você. O resto é serviço. E o serviço é necessário, a menos que você transforme o seu serviço em vocação. Aí você não precisa dele. A gente precisa restaurar a esperança através da vocação de Deus em nós. A gente precisa resgatar a justiça através do amor e da graça. Esse Espírito da graça tem que estar diante de nós todos os dias, para que a gente olhe para o mundo e diz, Tetelestai. Eu queria que vocês todos os dias exercessem essa vocação de perdoar o mundo. Você já perdoou o mundo hoje? Você já perdoou? Você já perdoou o que fizeram com você? Porque essa é a vocação de Cristo em nós. Redenção. Você acordou de manhã e perdoou o mundo pelo que fizeram com você? Você perdoou seu pai, você perdoou sua mãe, você perdoou as pessoas que não te amavam? Porque essa é a vocação de Cristo em nós. Porque você acha que a vocação de Cristo em você é fazer trabalho de igreja. Isso aqui é vocação para que você possa manifestar os dons de Deus. A vocação de Cristo em nós é perdoar o mundo todos os dias. Todos os dias. Lameque foi um homem muito mau. Ele disse que se Caim morresse, seria feita justiça 7 vezes. Mas se alguém tentasse matar, ele mataria 70 vezes 7. Jesus disse, eu perdoo 70 vezes 7. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Num dia. Que vocação estranha que a gente está trazendo para a gente. Que pensamento mau. A gente precisa perdoar o mundo. A igreja de Deus precisa perdoar o mundo. A igreja de Deus precisa acordar de manhã e perdoar o mundo. Você precisa perdoar as pessoas. Você precisa trazer na consciência essa mão de gente que te fez tanto mal e perdoar como o Filho de Deus perdoou o mundo. Você tem que acordar com o tetelestai na sua cabeça, com está consumado, está perdoado.
Você precisa fazer com que isso arda no seu coração. Ser semelhante ao Filho de Deus não é ter uma pompinha, andar passeando com a mãozinha assim, uma auréolazinha em volta da cabeça. Isso não tem nada a ver com ser Filho de Deus. Ser Filho de Deus é perdoar o mundo. Nós estamos aqui para perdoar essa comunidade pelo que estão fazendo com as crianças. A gente está aqui para perdoar esses homens maus que estão através de revólver, colocando arma na mão de crianças. A gente está aqui para perdoar eles. E o perdão não é algo que se exerce dentro da materialidade daquilo que você tem de ser humano. O perdão você põe para fora. Perdoar e de encontro novamente. Perdoar é abrir mão da sua consciência de justiça e trazer a consciência da misericórdia. A justiça não precisa ser feita. Jesus já se fez justiça de Deus. A gente tem que parar de ser essa igreja louca, desvairada, que não tem conexão nenhuma com Cristo. A gente já falou aqui sobre a igreja desconectada. A gente não pode ser essa igreja. Aquele que não pratica a justiça de Deus não é filho de Deus. E João é bem duro, ele diz que é filho do diabo. E o diabo, se a gente for pegar a etimologia, é aquele que se separa. Se a palavra símbolo é aquilo que une, diabolos é aquilo que separa. Nós não viemos com esse coração de separação. Nós fomos feitos para chamar o outro de um só conosco. Se vocês forem um, nós também seremos um com você. É o que disse Jesus. A gente precisa resgatar algumas condições, porque infelizmente esse diagnóstico de Miqueias foi dado há pelo menos 2.600 anos atrás. E a gente está ciclicamente repetindo esse diagnóstico, até que entre a cura na vida desses que estão vivendo dessa forma. A gente vai ciclicamente repetir os diagnósticos. Você está me entendendo? Você já reparou na sua vida, na sua casa, que ciclicamente você repete alguns diagnósticos? Você faz as mesmas constatações? Você olha e vê as mesmas coisas? Talvez você olhe para o seu marido e vê atitudes do seu pai. Talvez você olhe para a sua esposa e acha que ela é sua mãe. Você já reparou que ciclicamente a gente repete atitudes? O Evangelho tem que entrar aí. Jesus, a pessoa, a personalidade, a construção de Jesus precisa entrar nisso aí. Para que a justiça de Deus seja feita na nossa família. E ao mesmo tempo, quando a gente vem para a comunidade, manifestamos aquilo que nos é próprio, aquilo que faz parte de nós, que é a justiça de Deus de perdoar a comunidade, de perdoar o mundo, de perdoar as pessoas. Talvez você não tenha praticado isso ainda. E isso trouxe um monte de depressões, de introjeções para a sua vida, que só te esmagaram diante dos problemas. Mas eu quero dizer que você precisa fazer o exercício essa noite de perdoar o mundo. A justiça de Deus é feita para que todo homem que invoca o nome do Senhor possa perdoar o mundo. E não é um direito que nós temos de perdoar, sendo assim algo opcional. É um dever, porque se você não perdoar, você não será perdoado. Perdoe as nossas ofensas, assim como. O chamado para a igreja de hoje não tem a ver somente com o tempo todo ficar descobrindo o que eu posso fazer de hoje, mas saber aquilo que Cristo é. E conhecendo a vontade de Deus, possamos manifestar o poder da cruz. E o poder da cruz não tem a ver com tornar as pessoas religiosas, chatas, um crente enjoado, insuportável. O poder da cruz é perdoar os pecados da humanidade. Por isso que quando o homem é descido dentro da casa de um outro homem, Jesus está lá, e Jesus diz: perdoados são os teus pecados. Porque o problema da humanidade, gente, não é a condição de paralisia, paralítica que ela tem. O problema da humanidade é que ela não foi perdoada. Vamos ficar de pé? Eu quero que você faça esse exercício de perdão. De verdade, meu irmão. Porque eu sei que tem coisa agarrada dentro desse coração, uma caraca, um lodo, que você não consegue perdoar. E se você não consegue perdoar, você vive em condenação, porque você também não foi perdoado.
Porque o perdão é uma condicional. Deus não faz barganha em lugar nenhum, exceto na hora do perdão. Ele diz: olha, perdoe a humanidade, assim como eu te perdoei. Perdoa, assim como. Perdoa do mesmo jeito. Perdoa da mesma forma. Perdoa na mesma quantidade. Perdoa o tempo todo. O nosso ministério é perdoar o mundo e dizer que o mundo foi perdoado. As pessoas estão se matando porque elas não se perdoam. As pessoas, elas querem o tempo todo a vingança, a destruição. Jesus, ele veio erguer uma cruz. Ele veio apontar para a cruz, para que todo aquele que olhe para a cruz possa ser perdoado. E a nossa função aqui como filhos de Deus é perdoar o mundo. E aí eu vou perguntar para você: você já perdoou o mundo hoje? Você já perdoou aquelas coisas que estão incrustadas lá no fundo do seu coração? Você já perdoou? Você já exerceu o perdão? E eu não estou dizendo para você deletar o mal que foi feito, porque não tem essa pílula ainda não. Não tem aquela maquininha igual do MIP que apaga a memória. A gente não apaga a memória de ninguém. O que a gente faz é perdoar. O que a gente faz é deixar seguir. O que a gente faz é não amarrar a vida do irmão a nossa. O que a gente faz é liberar para ser feliz. O que a gente faz é manifestar a justiça de Deus, que é segundo o amor. A justiça de Deus não é revide a maldade. A justiça de Deus é segundo o amor. A justiça de Deus é aquela que dá outra face. A justiça de Deus é que se ele te pedir a tua camisa, você dá também o casaco. Essa é a justiça de Deus. Não tem a ver com revide nenhum. Se você vive uma justiça de revide, se você vive uma justiça de que se alguém te fez mal, você faz mal também, você não está vivendo segundo a justiça de Deus. E João vai dizer que essas atitudes é daquele que separa, não daquele que une. Vamos orar, igreja? Mas vamos orar com o coração cheio de esperança para perdoar o mundo. Vamos orar com o coração cheio de vontade de dizer para o mundo, para a comunidade, que ele é perdoado na cruz. Não tem como viver essa vida guardando tanto rancor. Não tem como viver se enchendo de rancor. Não tem como viver se nutrindo de ódio. Não tem como viver vivendo uma vida desesperado para fazer e ver o sangue do outro escorrer, assim como o seu escorreu também. Não dá para viver dessa forma. Porque nós começamos a nos tornar isso. E isso passa a ser forma da nossa vida. E isso nos afasta do perdão que a cruz manifestou. Gente, precisamos perdoar. E se você tem dificuldade com isso, se você não consegue perdoar o mundo, se você não consegue perdoar as pessoas, se você tem carregado tanto ódio que você já não consegue mais lembrar da última vez que você se sentiu feliz, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que se tornou uma pessoa amargurada, doente. Eu quero orar por você que tem cada vez mais se nutrido do ódio, da vingança, da vontade de revidar. Eu quero orar por você que quer o outro mal porque te fez mal. Eu quero orar por você que tem o tempo todo pensado em maneiras de revidar, de dar o troco. Que se tornou tão inconformado com a maldade que aconteceu com você, ou com as interpretações de maldade que você tem, que você agora não pensa mais em amor. Você vive a vida conforme a vida te carrega para existir. Jesus veio dar um propósito, uma vocação, para que você pare de ser um serviço humano e vive segundo a vocação de Cristo em você. Senhor Deus, estamos perdidos nesse mundo, Pai, porque o Senhor nos mandou como ovelhas. O Senhor não nos mandou como outra criatura. O Senhor não nos mandou com metralhadoras. O Senhor não nos mandou com espadas. O Senhor não nos mandou como leão. O leão é o Senhor. O Senhor nos mandou como ovelhas. Ovelhinhas que vão para morrer, Pai, e que não sabem nem o que está acontecendo, Senhor. E que essa consciência de justiça que nós temos, às vezes é completamente disfuncional, desconectada do Senhor. Oh Deus, manifesta esperança no nosso coração, para que a gente possa dizer ao mundo que Ele foi perdoado, para que a gente possa dizer a essas pessoas que nos massacraram, que estão perdoadas.
perdoados, Senhor. Para que a gente possa acordar e perdoar o mundo, Senhor. Assim como o Senhor nos perdoou, Pai. Que o Senhor possa manifestar um desejo no nosso coração e a esperança, Pai, de perdoar o mundo todos os dias. De olhar o caos, a violência, a maldade e não desejar a justiça segundo o revide, mas a justiça segundo a morte, Senhor, da cruz. Para que eles possam ver que nós somos filhos de Deus. Para que eles possam ver que estamos sendo moldados segundo Cristo, Senhor. Para que eles possam enxergar em nós as verdades do Evangelho, Senhor. E não somente um discurso, uma bravata, uma conversa fiada, Senhor. Essas são as ovelhinhas que perdoam, Senhor. Essas são as ovelhinhas que perdoam, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos na nossa incapacidade, Deus, de compreender a profundidade que há nesse amor e confundir a justiça do amor com a justiça do revide. Nós estamos tão inconformados como Miqueias, Senhor, que olhava para tudo isso e achava que era desesperadora a condição, mas também estamos cheios de esperança, como ele diz, que eu confiarei no Senhor. Só o Senhor pode nos livrar, Pai, dessa maldade crônica, desse câncer que se tornou a nossa justiça, a nossa forma de fazer justiça. Só o Senhor pode mudar essa direção no nosso coração. Só o Senhor pode nos ajudar a perdoar essa comunidade, Senhor. Só o Senhor pode nos ajudar a perdoar esses que estão dando armas na mão de crianças, Senhor. Só o Senhor pode nos ajudar a perdoar esses que estão maltratando, estuprando, matando, esses que estão cometendo violência contra a mulher, contra a pobre, esses que estão o tempo todo se valendo do poder para massacrar Jesus. Só o Senhor pode nos ajudar a perdoar. Só o Senhor pode nos ensinar sobre o perdão, porque o perdão foi o sinônimo daquilo que o Senhor deixou de marca, que é a cruz que nós olhamos essa noite, Deus, e vimos que o mundo está perdoado do Senhor. Porque todo aquele que crê no Senhor, Senhor, não vai morrer, mas vai viver eternamente, Pai. O Senhor veio para que a gente tivesse vida, Senhor. Manifesta a vida através do perdão na vida de cada um aqui, Senhor. Que eles consigam perdoar a maldade que foi feita, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a perdoar esse mundo. E o perdão só vem com amor, Deus. Sem amor é impossível perdoar. O Senhor amou o mundo, por isso o Senhor perdoou. O Senhor não amou o mundo de qualquer jeito, Senhor. O Senhor amou o mundo de uma tal maneira. E que essa tal maneira seja manifesta em nós, Pai. Para que a gente possa perdoar o mundo, Senhor. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço porque o Senhor ministrou o nosso coração, Deus. O Senhor nos deu novas perspectivas. O Senhor nos deu novas inteligências, Senhor. Nos faça crescer nessa graça que se olha no espelho e que reconhece quem é também. Ó Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos deu vida, e não uma forma de viver, o Senhor me deu vida, e essa vida em mim, a saber o teu Espírito, Pai, me conduz para o perdão a cada dia, Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E eu te pergunto de novo, você já perdoou o mundo hoje? O mundo não precisa de um monte de gente jogando regra na cara deles. O mundo precisa de perdão. O mundo precisa ser perdoado. Você precisa perdoar. Você precisa ter um comprometimento, um pacto com o perdão. Todos os dias, ao olhar, ao contemplar a maldade do mundo, o teu coração tem que estar no perdão. Não deixe de perdoar o mundo essa noite. Não dorme carregando o rancor e o ódio. Perdoa. Perdoa o mundo. Perdoa as pessoas. Amém? Amém. Tamo junto. Ouvir essa mensagem me fez pensar. Eu disse no início do culto que estava conversando com uma pessoa hoje sobre tudo que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, no nosso bairro, na nossa casa, na nossa volta.
Me lembrei quando John pregava de um amigo querido que falou para mim: eu não creio em Deus. E eu perguntei para ele por quê. Ele falou assim: Hugo, porque eu não creio em um Deus que é Deus com o mundo com tantos sofrimentos. Naquela mesma hora, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que o mundo está como está por culpa da igreja. Por culpa de eu e você não assumirmos o nosso papel como filhos de Deus. Como cristãos, pequenos cristos. Enquanto John pregava, isso saltou o meu coração hoje. Nós precisamos nos parecer com Jesus. E enquanto você continuar com esse orgulho e querer ainda conservar o que você aprendeu da vida, e desculpa a expressão, mas eu não encontro outra palavra, as porradas que você levou da vida, enquanto você continuar com isso como uma desculpa para aquilo que você deve ser, a sua vida vai continuar do jeito que está. E nessa noite nós queremos orar uma vez mais, para que o Senhor quebrante o nosso coração. John Stott, um grande homem de Deus, pouco antes de morrer, na sua última mensagem, ele disse que estava convencido de que o propósito de Deus para a humanidade é que sejamos parecidos com Jesus, é para que nos tornemos como Cristo. Diante de tudo que o John falou, e quando ele usou o texto de Miqueias, o profeta lá atrás, e quando chega para nós hoje, chega de uma maneira diferente. Ainda que os tempos pareçam os mesmos e as circunstâncias as mesmas. Porque hoje nós tivemos a revelação do Cristo. Miqueias ainda não. Mas nós tivemos a revelação de quem Jesus é. E como nós vamos responder a isso? O seu mundo, a sua volta pode ser diferente. A começar da sua casa. A sua casa vive um pé de guerra porque você não se posicionou diante de Deus. A sua casa vive cheia de dificuldades de relacionamento entre as pessoas que você diz que ama, das pessoas que convivem com você, que acordam com você, porque você não assumiu aquilo que precisava assumir em Cristo. Você não perdoou como Cristo falou que tinha que perdoar, você não ama como Cristo disse que tinha que amar. E eu queria que você orasse nessa noite junto comigo. Não dá para ficar indiferente diante dessa palavra do Evangelho. Não dá. Não dá para continuar tratando justiça com os nossos crivos. Não dá para continuar agindo da mesma maneira. Algo precisa mudar. Feche os seus olhos comigo nessa hora. Há muito tempo você não ora, de verdade. De verdade, se você tiver com pressa, qualquer coisa, me perdoa. Mas eu creio que a gente precisa se quebrantar diante de Deus, sabe? De verdade, eu creio que a gente precisa acordar com algumas coisas. Eu creio que a gente precisa despertar. Despertar mesmo. Você não veio aqui nessa noite à toa. Você não veio aqui nessa noite para ouvir mais uma palavra e sair da mesma maneira. O Espírito Santo é real aqui. Deus é real aqui. John perguntou: você já perdoou o mundo hoje? Eu queria que você fizesse esse exercício nessa hora. Não sussurrando. Eu queria ouvir a sua voz. Enquanto o Conrado vai estar cantando, tocando um pouquinho mais alto esse violão, para que ninguém ouça um ao outro. Eu queria que você nessa hora abrisse a sua boca, igual que você conversa com seu amigo, ou que você fala mal do seu vizinho, ou que você reclama da porcaria de vida que você está vivendo. Eu queria que você abrisse a sua boca nessa hora e falasse com Deus nessa hora, pedindo a Ele que quebrantasse o seu e o meu coração nessa noite, para que a gente acordasse para uma vida com Deus, vivendo na plenitude daquilo que Ele tem, e para que você nessa hora fale: Deus, eu perdoo aquele pastor que me feriu. Deus, eu perdoo a minha mãe que não cuidou de mim
vítima nessa existência. Em nome de Jesus, assuma o protagonismo da sua existência. Deus quer quebrar as correntes do vitimismo da sua vida hoje. Essa palavra não é apenas uma palavra profética para a comunidade Sal e Luz. É uma palavra que quer te sacudir, que quer abalar as suas estruturas, para que você mude hoje. O Espírito está aqui e Ele pode mudar as suas estruturas. Ele pode tirar esse vitimismo, esse coitadinho de mim. Ah, Deus, tira isso dessa geração, tira isso desse povo aqui, Senhor. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. O Senhor Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E o Pai enviou a Cristo para perdoar a humanidade. O Pai enviou a Cristo para salvar a humanidade. E assim como o Pai me enviou, Ele enviou a nós para perdoar a humanidade. Ah, Deus, que haja reconciliação entre os casais aqui presentes, Pai. Que haja reconciliação na família, Deus. Senhor, se alguém aqui tem algo a perdoar alguém, Deus, entre nós, que haja perdão, Deus, que haja a verdade e a motivação do Espírito para que eu vá até o meu próximo e fale: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus convence, Espírito Santo de Deus constrange, Espírito Santo de Deus convence o teu povo, Senhor. Ah, Deus, que os teus filhos vivam a plenitude da tua vontade, Senhor. Nos ensina a perdoar como somos perdoados por Jesus. Nos ensina a perdoar, Deus. Nos ensina a nos entregar como o Senhor se entregou, Deus. A nossa justiça é Cristo. A nossa justiça é Cristo. A nossa justiça não é uma vingança humana. A nossa justiça não é ver o outro sofrer tudo que nós sofremos. A nossa justiça não é isso. A nossa justiça é o amor que se derrama em graça. A nossa justiça é o perdão. É o perdão que acolhe o mais absurdo dos atos. A nossa justiça é a graça do Senhor. A graça do Senhor é um favor imerecido. Se nós sairmos daqui hoje para continuar como um fluxo dessa graça na existência, as pessoas vão conhecer o Deus em mim e você que perdoa pecados. As pessoas vão conhecer o Deus em mim e você que não as julga, que não as aponta. Ah, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor nesta noite pelos meus irmãos aqui presentes, por aqueles que porventura estarão vendo pela internet, em nome de Jesus, Senhor, que haja perdão, Pai, que as famílias sejam reconciliadas, que os filhos e filhas se voltem, que o coração dos filhos se converta ao coração dos pais, Senhor. Quantos pais aqui choram, Deus? Talvez não de dentro, Senhor, mas como o John disse hoje na comunidade, Deus, quantas mães estão chorando porque perderam um filho no tráfico, Deus. Quantos pais estão revoltados, Senhor. Ah, Deus, consola o coração, Deus. Talvez a gente não pode ir lá no Rio de Janeiro, Senhor, mas como igreja nós oramos pela família, Deus, de cada um, Deus, que foi assassinado, Deus. Nós oramos pela família de cada um desses policiais, Senhor. Nós oramos, Senhor, por toda injustiça praticada, Senhor, por toda maldade aguçada pelo poder, Deus. Nós oramos,
usar nesse bairro, se o Senhor quiser nos usar no trabalho, onde a gente vai, Deus, lá no Terra Nova, Senhor, se o Senhor quiser nos usar, eis-nos aqui, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, nós estamos aqui aprendendo de Ti, nós estamos aqui declarando com a nossa existência, eis-nos aqui, Pai. Se existe alguma coisa que a nossa vida pode ser útil, pode ter sentido para Ti, Jesus, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Começa a mudar esse processo de maldade dentro de nós, de revide, de revidar o que nos fazem, Senhor. Começa a gerar em nós um coração manso, um coração humilde, um coração ensinável, um coração que perdoa, um coração que se deleita no amor, um coração agradecido, um coração contente. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Pai. Eu oro pela Tua igreja presente, Senhor, e peço ao Senhor, eis-nos aqui, usa-nos, usa-nos, usa-nos para a Tua glória. Queremos ser a manifestação da Tua graça nessa terra, Senhor. Obrigado por essa noite, Deus. Obrigado, Deus, por cada um que aqui está. Obrigado, Jesus, pelo Teu Espírito Santo, que nos consola e nos guia. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos nessa noite, Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja um servo da justiça, a começar da sua casa. Amém. Dê um abraço, pelo menos 149 pessoas. Fala, tenha uma ótima semana, meu irmão, minha irmã.